é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui falando sobre o capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, né? Porém, vendo ele como um manual do usuário da vida e do viver aqui na Terra, né? E esses capítulos, do 21º ao 28º, são os instrutores. E aqui nós estamos vendo que, por que no capítulo 22º nós estamos falando que é o instrutor? Porque está falando sobre o casamento. Aí, não separeis o que Deus juntou. E aí estamos falando aqui sobre os tipos de casamento, né? Os casamentos e a programação que eles têm, para que eles servem. No geral, o casamento tem a ver com isso. É mais um das cenas, desse grande cenário do mundo, em que nós vamos ver personagens de marido e mulher para fins psicopedagógicos. Só que essa união é de uma proximidade tal que o que vai estar sendo ensinado ou aprendido é muito profundo. Né? Extremamente marcante. Por isso que o consórcio, né, a convivência com alguém é um instrumento. Né? O seu companheiro é um instrutor, ok? Então, nós vamos começar a aprender também como que nós também somos instrutores nessa troca tão boa. Né? E vamos lembrar também do nosso SOS Espiritismo, lembrando que aqui a nossa casa também se mantém no seu dia a dia. E eu sempre gosto de lembrar uma coisa interessante, que dinheiro é que nem sangue. Né? No nosso corpo temos sangue mais ou menos 3 ou 4 litros. Porém, esses 3 ou 4 litros não são suficientes para preencher todos os vasos sanguíneos ao mesmo tempo. Tem uns vasos sanguíneos nossos que é mais fino que um cabelo, sabe? E a gente chama ele de capilares. Eles são muitos capilares, muitos. Se todos os capilares se abrirem para encher de sangue, a gente desmaia e morre, que é o que a gente chama de choque, ok? Então o que o corpo faz então para ele não morrer, já que ele não tem sangue para todo mundo? Ele vai jogando o sangue para onde você está usando mais. Se você comeu, o sangue vai para o estômago, por isso que dá sono depois do almoço. Se você vai fazer ginástica, vai para as pernas e para o músculo. Se você está pensando, vai para a cabeça e assim por diante. Dinheiro é a mesma coisa. Não tem dinheiro para todo mundo, certo? Então o que acaba acontecendo? Vai para onde o setor está precisando mais. Infelizmente, o Brasil teve uma hemorragia, né? Foi infelizmente esfaqueado e teve uma hemorragia aguda, fez uma anemia aguda e está todo mundo branco, pálido, tentando não desmaiar no primeiro degrau da escada por falta de sangue. Aí o que a gente pede? Quando a pessoa está assim, ela está quase para morrer, a gente pede transfusão de sangue, que não vai resolver para sempre, mas naquele momento as coisas não vão parar, ok? E então é isso que nós estamos falando para você. Nos ajudar com uma pequena doação e do jeito que você quiser, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 12 18 38, e nem que você ligue para nós e diga assim, olha, eu não tenho como contribuir, mas eu conheço quem quer, mas ele está esperando vocês ligarem. Dá o telefone que a gente liga para a pessoa e a gente vai fazendo essa transfusão enquanto a nossa medula óssea, o nosso baço e o nosso fígado começa a produzir de novo e a gente sai dessa anemia. Voltando aqui ao assunto, capítulo 22º, não separeis o que Deus juntou, que tem a ver com os instrutores. Então, o seu companheiro ou companheira é o seu instrutor, também, no dia a dia. E aí, se a gente for ver no segundo slide, vamos ver algumas características aí, o que a gente tem que fazer quando você aceitou conviver com alguém por longos anos nesse aprendizado contínuo, tá? E te digo, é um aprendizado inesgotável. Primeiro, olha lá, devemos contribuir um com o outro para o crescimento e a felicidade de ambos, tá? Então, o que significa isso, tá? Que você não pode esquecer
que assim como você está aprendendo algumas coisas, o outro também está aprendendo com você. Então não tem quem só ensina e não tem quem só aprende. Tá? É muito interessante. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas vocês são tão diferentes. Ótimo. Quanto mais diferentes forem as pessoas em termos de experiências de vida, mais troca haverá. Mais crescimento haverá. Ok? Então, estamos em constante aprendizado e a vida e os relacionamentos são os maiores aprendizados. Portanto, nos relacionamentos é que nós encontramos os nossos instrutores e somos instrutores deles também, ok? Aí logo embaixo lá, saboreie os desafios. É interessante isso. Comemore as vitórias e aprenda a tirar lições das derrotas, né? De qualquer maneira, a gente sempre está aprendendo algumas coisas. E você sabe que está aprendendo alguma coisa quando você se incomoda quando ela se apresenta para você. Por que que a gente se incomoda? Porque é novo, né? Dá medo, eu não sei como é que funciona, né? Mas logo você percebe que treinando, se permitindo fazer diferente, logo você aprende e aí você vai estar comemorando essa vitória, que é ter aprendido uma coisa nova ou ter ensinado uma coisa nova. E aí você também, quando não dá certo alguma coisa, vai ficar sempre o aprendizado, ok? Tem até uma historinha de que é mais importante o processo do que o resultado, ou seja, estar aprendendo do que dar certo, não precisa dar certo. É muito interessante isso. Os monges tibetanos, se vocês acham isso na internet, tá? Se você colocar mandala no Tibete, eles fazem uma mandala feita com um grão de areia, acho que tem 2 ou 3 metros de diâmetro, assim, um monte de gente fazendo mandala, e cada detalhe, meu, que demora às vezes 1 mês para fazer. Assim que eles colocam o último grãozinho de areia, o cara tá lá, vai estar lá o grande mestre, todo mundo junto, o cara vai colocar o último grãozinho de areia. Quando ele coloca o último grãozinho de areia, sabe o que ele faz? Espalha tudo, recolhe e joga no rio Ganges, né? E aí vai falar, mas pô, depois de tanto trabalho, meu, que isso é exatamente para você desapegar do resultado. O que importa é estar no processo, é estar fazendo, é estar aprendendo. O resultado não interessa. Por isso que as coisas necessariamente que dão certo são as que estão erradas, o que não deu certo. É meio estranho falar, é coisa de filósofo ou de budista, né? Dos opostos que se encontram. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, são pessoas tão diferentes e, no entanto, estão juntas. Então, engrenagens diferentes, elas rodam para o lado contrário, né? Quando elas se encaixam, elas rodam para o lado contrário. Mas é aí que surge o trabalho, né? Produz alguma coisa. O côncavo no convexo roda em falso. Ninguém roda, ninguém produz nada. E às vezes tem muito mais atrito. Então, atrito que é difícil escapar. Na engrenagem, não. Nós precisamos ajustar essa engrenagem. Ora se aproximando, ora se afastando, mas nunca desengatando. Não precisa desengatar, senão a engrenagem não funciona. Por isso que é saborear os desafios, comemorar as vitórias e aprender a tirar a lição das derrotas. Sempre junto, ok? Depois vem o outro, que nós vamos ver aí no diapositivo, tem um outro também aí que fala sobre o autoconhecimento é fundamental. Somente amaremos alguém quando amarmos a nós primeiro. O que significa isso? Parece frase feita isso aí, né? Mas tem que repetir para as pessoas entenderem. Não existe possibilidade de você se dedicar ao outro se você não tem nada para dar para ele. Essa coisa de se autoconhecer é isso. O que eu tenho para dar em troca? Ok? Às vezes fala assim, olha, eu não tenho absolutamente nada para dar em troca, eu só tenho que aprender. Então aprenda, né? O que você tem a dar para outro é o aprendizado. Mas isso é impossível, não existe ninguém que não tenha alguma coisa para dar, né? Não existe, para ensinar ou para permitir que o outro aprenda com você. E o outro, que diz logo embaixo, é ter bons pensamentos, boas atitudes e bons sentimentos são fundamentais. É aquilo que eu sempre falo, que isso aí é meio fora de ordem, é sentimento, pensamento e ações boas. O que significa ter sentimentos, pensamentos e ações do bem, do belo e do verdadeiro? É exatamente isso. Sempre lubrificados pelo amor, compreender o outro naquilo que ele ainda não sabe fazer, ou que ele não se permite. E às vezes por vários fatores, ou fatores até tontos, por exemplo, a pessoa é mais orgulhosa, né? Ela não dá o braço a torcer de algumas coisas. Ou então a pessoa é um pouco egoísta, ela quer só do jeito dela. De repente você pode, aos poucos, ir mostrando que também existem outros jeitos. Porque a maioria das pessoas são egoístas porque elas têm medo de passar fome, é só isso, né? Elas acham que
pegando tudo para elas, sendo tudo do jeito delas, garante um conforto, o que é extremamente desconfortável você viver só de um jeito, né? Parece gostoso, mas não é. Quando não tem desnível, não existe fluxo, né? Então o egoísta não tem desnível. Quando ele não tem desnível, ele fica parado no tempo, não aprende, não ensina ninguém. Quando ele casa, certo? Que aí já é romper um pouco o egoísmo, né? Pum, vem um desnível. Ele fica tentando nivelar o outro para ficar que nem ele não vai conseguir. Então o que vai acabar acontecendo? Ele vai aprender a ceder, a receber e a doar, permitindo os desníveis, né? Ou seja, a gente chama de diferença de potencial. Sempre vai ter alguma coisa que o outro tem, que você não tem, que vai fluir para você. E sempre num assunto você vai ter e que vai fluir para o outro, desde que estejam engrenados, a saliência de uma reentrância no outro e essa engrenagem, esse atrito lubrificado pelo amor, senão vai travar a engrenagem. Por isso que a gente fala que o casamento é indissolúvel, tá? Porque se ele tem esse ingrediente principal, que é o lubrificante do amor, não tem quem separa, não tem como separar, né? Porque e não é porque é uma força absoluta, porque tem alguém amarrando na boca do sapo, não é isso. É porque a maneira de se conviver é tão plena que não existe outra ideia a não ser ficar junto. Mesmo quando desencarna, mesmo quando separa, é gozado isso. Mesmo às vezes pessoas se separando, às vezes eu vejo casais separados que convivem com os outros e que têm filhos juntos. É uma coisa muito interessante a ideia da lubrificação do amor, aonde há espaço para todo mundo, vamos dizer assim. De maneira que o aprendizado com o companheiro é o seu instrutor. Por isso que não dá para dissolver essa união, ok? Nós estamos indo para o intervalo já? E aí então nós vamos voltar para continuar falando. Agora nós vamos falar mais sobre a possibilidade do divórcio, que é possível sim, infelizmente pode acontecer. Mas a gente volta para falar disso já já. Até já.